Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 11 de junho, está no ar a edição de hoje do Opinião Agora. Confira quais foram as principais notícias nos jornais na cidade hoje. Jornal de Piracicaba. Feirão da Caixa registra recorde de 262 milhões em negócios. Realizado no último fim de semana, o 9º Feirão Caixa da Casa Própria em Piracicaba gerou 1.942 negócios, entre imóveis assinados e encaminhados, no valor de 262 milhões, 15 milhões a mais que o ano passado. O volume também superou a expectativa inicial de 250 milhões e foi atingido com um público menor do que o esperado. Homem esperava vaga e tem morte cerebral. Um servidor público municipal de 57 anos, vítima de AVC, teve morte cerebral ontem de manhã no Hospital Fornecedores de Cana. Ele aguardou vaga na UPA Frei Cristi, na Vila Cristina, por 40 horas. Segundo os familiares de José Pedro da Silva, não foram realizados exames específicos para diagnosticar as sequelas da doença. Ainda no Jornal de Piracicaba, site e cartilha foram lançados. Iniciativa é do vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. Portal visa combater pedofilia. O vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro lançou na noite de ontem, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o novo portal contra a pedofilia. O site reúne informações e links sobre o tema. Gazeta de Piracicaba. Comércio estende horário nesta terça-feira. O consumidor piracicabano tem um tempo maior para comprar presentes para o Dia dos Namorados. As lojas do centro e bairros abrem nesta terça-feira até às 22 horas. Preço do etanol cai 6,4% em 20 dias. O valor médio do litro do etanol passou de R$ 1,90 na semana entre os dias 12 e 18 de maio para R$ 1,78 entre os dias 2 e 8 de junho. O consumidor comemora, mas o produtor reclama. Conheça a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/Opinião Agora. Dê sua opinião, participe. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Confira agora como fica o tempo e a temperatura na cidade. Terça-feira de sol com aumento de nuvens à tarde. Possibilidades de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima 16 graus. E na tarde de ontem, o Sindicato da Construção de Piracicaba e Região recebeu uma denúncia, na verdade, sobre más condições de trabalho em uma obra na cidade de Saltinho. Nossa equipe acompanhou, uma equipe do sindicato, a obra. Acompanhe na matéria de Mariana Neves. Na tarde de ontem, nossa equipe acompanhou o presidente do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba, Milton Costa, numa obra no município de Saltinho. O Sindicomp recebeu uma denúncia e foi até o local onde está sendo construído um salão de eventos. 6 funcionários trabalham sem nenhum banheiro químico por perto e distantes do alojamento. Existe o programa de meio ambiente no controle ao ambiente de trabalho, que é o PCMAT, e o PCMAT é um programa que antecipa qualquer início de obra. Então, antes dos trabalhadores estarem aqui nessas condições, tinha que ter o banheiro já de forma adequada, a cama de forma adequada, que na obra onde eles estão trabalhando não tem nenhum banheiro químico. Então, nas necessidades que eles precisarem, eles não têm aonde correr, né? Até chegar aqui no alojamento é uma distância um pouco considerável, né? Então, tudo isso a empresa tem que ter essa orientação. Ela não pode legar ignorância à informação que a Lei 3214 já é desde 77. O alojamento foi improvisado numa casa na rua Domingos Pilon. No interior, foram encontradas camas feitas com material da própria obra, fios expostos, uma cozinha em más condições, 2 banheiros e apenas um chuveiro.
De acordo com o presidente do Sindicato da Construção Civil, a empresa responsável tem 3 dias para regularizar a situação. Caso contrário, será feito o encaminhamento ao Ministério Público. Nós estamos vendo que, de fato, as camas não estão de forma à norma coletiva, o ambiente não seria um ambiente adequado para alojamento, é um barracão bastante espaçoso, com bastante local, tem banheiro, tudo certinho, mas não está definido como alojamento nas condições adequadas. As camas são feitas de madeira da obra e os colchões também não têm a densidade adequada. A empresa foi notificada? Quanto tempo, qual o prazo que a empresa tem para resolver essa situação dos funcionários? Veja bem, por conta deles terem chegado ontem na cidade e não terem feito o processo de avaliação antecipada para programar a vinda dos trabalhadores e a hospedagem deles, a partir de hoje corre 3 dias para que eles deixem isso aqui em ordem, para que os trabalhadores permaneçam nessa condição de alojamento. E já está aqui comigo no estúdio Fernando Pavan, presidente do Aeroclube de Piracicaba. Após o intervalo, nós conversaremos com ele para saber as condições do Aeroclube, enfim, todas as informações que a gente tem para passar para você sobre este Aeroclube que já tem 75 anos aqui na cidade. É já, após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje aqui comigo no estúdio o presidente do Aeroclube de Piracicaba, Fernando Pavan. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fernando. Obrigado, Luciana, por estar aqui também e bom dia a todos aí de Piracicaba e região. Fernando, você foi piloto comercial, paraquedista aí com prêmios conquistados, campeonatos, não é? Isso. E hoje é piloto desportivo, além de presidente do Aeroclube. É isso. A minha trajetória na aviação foi muito significativa. Eu sempre adorei avião, né? E desde 78, com 16 anos, eu entrei saltando do paraquedas, que é um sonho que eu tinha uma vontade muito grande de fazer isso. Minha mãe não deixava, né? Mas Com quantos anos você saltou pela primeira vez? 16. 16 anos. Já podia, a sua mãe teve que assinar. Teve que assinar. Hoje não pode, hoje é só com 18. Mas naquele tempo, até podia tirar brevê com 16 anos. E eu comecei a saltar com 16, aí fui saltando bastante. Entrei na Confederação Paulista de Paraquedismo, junto com o Piracicaba, representando o Piracicaba, e saltei, fui campeão brasileiro uma vez, vice-campeão paulista 2 vezes e campeão paulista 2 vezes também por Piracicaba. E até daí comecei a voar, comecei a tirar brevê em 80 e continuando no paraquedismo e aviação, né? Porque eu gostava muito. E fui convidado pelo pessoal da FAB a saltar num campeonato que esteve em Rio Claro, para mostrar que eu estava bem saltando em precisão e estilo. É uma modalidade que estilo não tem mais, mas o precisão existe ainda.
E a gente foi e eu peguei em segundo lugar junto com a equipe militar. Aí eles convidaram para saltar em Guaratinguetá, saltei por um ano lá, com 5 paraquedistas do estado, e a gente ia saltar na França. Eu ia representar o Brasil, em Piracicaba, aqui eu sou piracicabano, na França. Mas aí pintou um serviço de piloto, aqui em Piracicaba, numa empresa aqui, Transamérica Táxi Aéreo. Aí eu não fui para a França e fui voar. Foi para trabalhar? Para trabalhar com avião. Apaixonado então pela aviação? Eu sou apaixonado, isso já tem um bom tempo comigo, né? Hoje eu estou com 51 anos. E hoje a aviação para mim ficou mais como um hobby, né? Não como uma profissão, porque eu gosto de administração também. Então, administrar o Aeroclube, fazer o bom e o melhor para o Aeroclube crescer mais. Porque o Aeroclube, com 75 anos, vem com uma história. E essa história eu quero permanecer, que continue, porque em certas cidades eu percebi que por falta de administração foi se acabando. E como a nossa Piracicaba, representativamente no campo da aviação, é grande, são muitos pilotos formados aqui. Nós temos pilotos da TAM, bastantes formados aqui, todos amigos nossos, em outras companhias internacionais. Tem muita gente que foi formada aqui, que voou o avião Teco-Teco, que todo mundo fala Teco-Teco, mas que é um avião difícil de voar, por incrível que pareça, em relação a um avião que existe similar para treinamento. E esses aviões eles aprenderam ali e hoje eles voam esses grandes aviões com tecnologia bem avançada. Mas é incrível que pareça, Lê, o pessoal que voa o avião pequeno, esse paulistinha que a gente fala, o Teco-Teco, e vai para um avião grande, ele adora voar o avião grande, mas o avião grande é muito cheio de botão, né? Você aperta ele aqui, acho que você aperta um botão assim, vai para Nova York, ele vai para Nova York, né? E esse pequeno não, esse você tem que ter habilidade para fazer ele voar e pousar, porque um ventinho que dele você tem que ser mais esperto que ele. Né? Bom, Piracicaba tem um aeroclube ou um aeroporto? Essa é uma dúvida assim que eu tenho e que a maioria de Piracicaba tem. A maioria tem, sim. É a seguinte, nós temos um aeroporto em Piracicaba, né, que é antigo aí e tal, e nós temos um aeroclube dentro do aeroporto. Tá. Que nós temos o aeroporto, fora o aeroclube, tem outras empresas junto com a gente que trabalham. Nós temos vários hangares que prestam serviço de hangaragem e tal. Então ele está dentro do aeroporto. Mas o Aeroclube é tradição porque ele começou ali, ele nasceu esse tempo todo e não tinha muito avião há muito tempo atrás, né? O Aeroclube começou com um avião há muito tempo, é um avião Muniz 7, esse avião está em São Paulo, a gente quer ver se está resgatando ele para trazer de novo para Piracicaba, para colocar no museu do amigo nosso, Fábio Serioni, ele gosta muito disso, né? Que aqui também está com um projeto de ficar um museu. E o Aeroclube está ali há bom tempo e sempre cresceu em cima disso. E com o tempo a gente foi se desenvolvendo, mas não desenvolveu muito não. Nós estamos com pouca área para ampliação, para crescimento ali. E hoje como que funciona a administração do Aeroclube? A administração, nós somos constituídos por 12 diretores, né? O Aeroclube. E tem toda a diretoria, a parte pedagógica, a parte de segurança de voo, que isso é muito importante. A ANAC exige muito isso, segurança de voo. Nós temos que ter cursos constantemente sobre segurança. O avião é super seguro, eu confio nisso, porque o avião é tudo, o sistema de voo dele é tudo duplicado e tal. Então a gente quer que isso siga muito além, que cresça essa segurança mais. Então a ANAC exige esse trabalho e a gente faz isso. E a administração nossa, a gente, com os cursos, a gente arrecada dinheiro, né, com os cursos de teoria e na prática, e com esse dinheiro que entra, a gente emprega de novo na aviação. A gente compra avião, que nem agora, nós estamos homologando uma oficina que faz tempo que desativou, que eu homologuei na época, há muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, perdeu a homologação. Eu estou retornando a oficina, porque a gente tem que levar os nossos aviões para a oficina em região, por exemplo, Rio Claro, Sorocaba, São Paulo, porque nós não temos aqui. Então, nós estamos a partir, eu acho que desse mês já vai ter uma nova oficina aqui no Aeroclube, que vai servir os aviões daqui e da região também. Essa questão da municipalização do Aeroclube, o que isso viria a impactar no trabalho que vocês realizam hoje? Alessandra, isso que há muito tempo, esse tempo todo que estou no Aeroclube, nós percebemos que eu entrei com o Estado aí administrando o aeroporto. E com isso a gente teve um pouco
assim, num choque de ideias. O aeroclube, eu tenho exemplo de outros aeroclubes aí que são independentes, não tem. O aeroclube é o dono do aeroporto. Se desenvolveu muito mais. Então, qualquer evento que ia fazer, a gente se esbarrava em algumas partes de deixar a gente usar a área. Então, tinha um monte de restrições, isso com o Estado. E é tudo difícil. Com a ANAC, a parte operacional até que não é difícil. Para você utilizar a área, você tem que ter autorização do uso do aeroporto. Então a gente esbarrava um monte de coisa. A lanchonete, quando eu entrei aí, nós tínhamos uma lanchonete acanhada, pequenininha, assim, o poder de lucro da pessoa é muito baixo, porque a circulação de pessoas aí, o que tem mais é alunos, principalmente agora. Antes, o passageiro nosso aqui, não vem muita gente, que vem já embarca num táxi, já vai embora e retorna rápido. Aí nós criamos uma nova lanchonete aí e foi difícil. Na verdade, era minha, junto com um sócio meu, e hoje não é mais parte minha, mas foi difícil. O Estado não cedeu, mas cedeu um lugar acanhado, porque você fazer uma venda pequena não dá lucro e as despesas são altas. Então, criamos uma situação para ter um lucro maior. Isso é simples de você entender isso. Então nós começamos a melhorar, mas só com melhorar com uma situação de discussão, de viagem até lá, comprometedora, sabe? Não tinha uma facilidade de fazer as coisas, tudo travado. E com isso, nós falamos assim, vamos municipalizar, vamos pedir para o prefeito, porque um tempo atrás um secretário me procurou, falou, Fernando, me parece que o Estado quer devolver isso aqui para a gente. E como o Aeroclube teve parceria, né, em todo esse trabalho, falei, vamos lá. E fomos na administração passada, conversamos com o prefeito várias vezes. Ele não queria porque ele não entendia como funcionava, mas nós fomos assim tentando fazer ele entender. Mas no final da gestão dele, ele entendeu e municipalizou. Passou a municipalizar e com isso a gente achou que a gente ia ter um contato melhor com a prefeitura. Porque aí, só para entender, a administração pública que passou a fazer a gestão do aeroporto, foi isso? E aí vocês continuaram fazendo a administração do aeroclube? O aeroclube é independente, então, né? É isso. O aeroclube fica independente. Mas vocês dependiam desse relacionamento para que as coisas acontecessem? Para tudo, porque nós servimos público, e público Sim. tem uma certa utilização da área lá, né? Então, nós esbarrávamos de eu entrar com um aluno na área de manobras, a chamada atenção da gente. Eu sei que em outros aeroportos não tem isso. Isso quando era a gestão do Estado? Do Estado. Tá. Porque a municipalização foi concluída, eu acho que agora é dia 30, que substituiu a equipe. Entrou uma equipe agora, que já vem vindo acompanhando, mas não totalmente. A gente não está sabendo direito o que está acontecendo. Por isso que nós estamos fazendo reuniões. Eu marquei reunião com o prefeito, ele não me atendeu. Eu achei incrível isso, eu mandei 3 e-mails para a secretária, ele passou para o secretariado, tudo bem, o secretariado entende, tudo bem, mas eu não tive um respaldo para a gente pôr em prática uma ideia que existe, que vai funcionar. Porque eu garanto que funciona, porque eu conheço, nós conhecemos, eu não, uma equipe que nós temos conhece esse tipo de trabalho. Então, não pode ser tão duro e não pode ser também tão mole. Então, você faz uma parceria, faz funcionar o que está no meu estatuto. E no CBA, no Código Brasileiro da Aeronáutica, e no RBH 140, que rege a aviação aeroclube. O aeroclube é formação de pilotos, é você incentivar o turismo, é você fazer o aerodesporto funcionar. E aí uma reunião que tive na prefeitura me assustou, porque ele queria fazer tudo aquilo lá, uma área operacional na parte de transporte e tal, crescer muito. Se crescer muito, vai dar uma superlotação aí. E aí tem que ser uma coisa pensada, porque o nosso aeroporto ele tem uma dimensão da época. Se crescer muito, hoje o Brasil é muito grande. A gente podia crescer um aeroporto municipal mesmo, do jeito que está aí, fazer novos hangares de um lado só, que é a minha ideia, da nossa ideia que foi posta, e a arrecadação desses hangares servir para cumprir as obrigações de despesas do aeroporto e tal. Mas se você coloca já no outro lado, lá que é uma ideia que tem no projeto,
isso já não vai ter mais aerodesporto. Aí o aerodesporto vai ser anulado, a gente vai ficar um aeroclube com operação só de treinamento. Já foge, porque eu atraindo público para dentro lá, para o show aéreo, com as festas aviatórias. Hoje o nosso amigo da Esquadrilha da Fumaça é amigo pessoal nosso, que é o comandante Gobê. Ele faz questão de vir fazer um show aqui, mas se colocarem um hangar do outro lado, já não vai poder fazer, vai ter restrição de operação. Então com isso quem vai perder com isso? A cidade, que o show aéreo, a circulação no dia do aniversário da cidade de Piracicaba, Alessandra, chega a ser 30 mil a 35 mil pessoas. Uhum. É uma festa tradicional para a cidade. Comentando sobre isso, nós tivemos grandes problemas por falta, a prefeitura não conseguiu nos apoiar o ano passado, por falta de problemas financeiros, deve ser, lógico. Até o Mir, que é o nosso secretário, ele nos ajudou muito, mas as verbas não saíram, então não conseguimos fazer uma festa. E tudo que a gente conseguia é apoio de fora. O apoio de fora tem, mas não muito. E hoje, para trazer um avião de acrobacia, para trazer a estrutura da Esquadrilha da Fumaça, todo esse conjunto de festa, porque não é só a esquadrilha se apresentar, é um conjunto de show que o público que está presente, ele vai ter show das 8 da manhã até as 6 da tarde. E consequentemente, no domingo também, prestigiando o aniversário da cidade, aquela coisa toda. Só que não tivemos condições, e é caro isso, é muito caro. Chega uma festa aviatória completa, chega a ser 100 mil reais. Uhum. Este ano está dentro da programação ou não vai acontecer? Não, nós vamos falar com o pessoal da secretaria, até nós tivemos contato com está tendo uma conversa, a gente quer fazer, a gente precisa fazer. O Aeroclube está no estatuto. Se eu não sigo o estatuto, eu estou quebrando o estatuto. Eu, como presidente, eu acho que nós temos que fazer um evento. Eu estou querendo fazer um rally aéreo, faz tempo que não tem isso no Brasil. Um rally, convidar toda a região nossa e mais gente de fora, porque esse rally é muito bacana. Tem um encontro dos pilotos e a cidade participa, porque o avião vai navegar, vai sair da cidade de Piracicaba, vai fazer os pontos na região, vai pousar, depois ele vai fazer jogar o saquinho do avião para marcar o ponto. Então é um atrativo a mais para a cidade conhecer como funciona. E fora os voos panorâmicos que a gente vai fazer junto, o balonismo que está com a gente, nós temos o paraquedismo que está com a gente, o aeromodelismo. E a gente faz toda essa gama de atividade de aerodesporto para quê? Para atrair a pessoa que está nascendo a ser um piloto, a gostar da aviação, porque a aviação é fantástica, ela é fascinante. Nós temos, eu vejo uma criança que hoje é piloto, mas há muito tempo, quando eu levei ela a dar uma volta, ela se empolgou e eu pus ela no meu colo voando. E ela, em voo, assim, ela chegou a voar um pouquinho, tal, daí foi pro colo do pai dela, ela foi hoje ela é comandante, ela sentiu o voo em si, bacana. Como que hoje voa na Gol, e é um amigo, agora ficou amigo, né, mas ele foi e seguiu a carreira. Você vê como funciona isso aí, né? Agora, voltando um pouquinho no assunto da municipalização, vocês buscaram essa municipalização, porém não nesse formato que está sendo proposto, só para a gente entender, Fernando. Isso, eu como diretor e sócio do Aeroclube, eu senti muita, assim, não uma parceria entre os órgãos aqui, a prefeitura, que estão municipalizando, em contato com a gente. E como eu estou 30 e poucos anos lá dentro, eu falo assim, Fernando, como que é o modelo disso aqui? O que você acha? Vamos conversar. Não teve isso. Não teve esse bate-papo. Nós temos gente importantes dentro do Aeroclube lá que conhece, podia pegar as ideias de fora. Agora, cada aeroporto tem seu problema, não é tudo igual, né? E nós precisamos resolver o que nós precisamos aqui. O bom para o Aeroclube, o bom para os empresários, o bom para a parte de voo, de empresas que querem ser colocadas, fazer uma união e sair num denominador comum para melhorar o aeroporto. E não tivemos essa parceria, e hoje eu estou buscando, eu não vou abandonar, eu estou buscando os vereadores, eles estão cientes disso, eles estão procurando nos ajudar. Até ontem teve uma reunião à noite para a gente conversar com o poder
da prefeitura para eles falar, Fernando, vamos conversar, a equipe, vamos conversar o que é bom para nós da cidade e vocês aí. Porque a gente prestigiou a campanha, a gente foi junto, imaginando que seria uma parceria. Hoje a gente percebeu que não, que colocaram um regimento interno lá que nós assustamos. Saiu no jornal de Piracicaba dizendo certas condutas, que não pode ter cachorro, que não pode ter bicicleta, não pode andar moto lá dentro, às 6 horas fecha. Tudo umas coisas que assustou, porque sai contra o que é a realidade. O aeroporto nosso é 24 horas. Nós temos um mascote, é um cachorrinho que fica lá. Agora, o que saiu é isso ou é na área operacional? Na área operacional não pode entrar nada. Isso eu concordo, que a ANAC, da cerca, do pátio de manobra, na área de movimentação, de decolagem, isso não pode ter nada mesmo, porque é segurança de voo. Mas na parte externa, a lanchonete, ali é povo, para as crianças, a gente quer melhorar o parquinho lá, mas não podemos. A gente esbarra em cada situação, a gente não entende por que segue uma conduta que não é compatível com a nossa realidade lá. Então por isso que a gente queria conversar, ele não está querendo fazer a revelia, mas não está tendo essa parceria. Eles ficam se limitando a essas conversas, a gente marca a reunião, tivemos reunião, mas improdutiva, sem aquela amplitude de ideias, sempre restringindo, porque falar não é muito fácil. Agora falar assim, você acha que vai comprometer? Eu até falei um dia numa reunião, eu me comprometo, se acontecer alguma coisa, eu ponho meu nome nisso aí, porque eu sei que funciona. Eu tive ideia nos Estados Unidos, um amigo nosso teve lá, falou que a festa aviatória lá, o conjunto de ideias nos aeroportos é muito bacana, eles incentivam a fazer as coisas. Eles fazem as coisas para ter alguma coisa melhor para a cidade. Mas não, aqui tudo é não, e isso deixa a gente meio descontente. Com essa questão da implantação de algumas regras, enfim, existe a proposta de ampliação da instalação? Hoje o Aeroclube teria condições de funcionar da maneira como a prefeitura está propondo? Então, a estrutura física? A estrutura dela, ela está do mesmo jeito que foi deixada pelo Estado. Está muito bom, pista boa, pavimentada, assim, recapeada, balizamento funcionando. Algumas coisinhas que dá para corrigir simplesmente, mas para você melhorar na parte de aviões executivos, a ideia que nós temos, seria bom se essa pista ela tem 1.200 metros por 30 de largura. Ela passaria a 1.500, mais 300 metros, que já entraria na área da Exalc, mas eu acho que, conversando com a equipe da Exalc, eles não iam restringir essa operação. Com essa amplitude da pista, com a área de estacionamento de aviões um pouco maior, um investimento pequeno até, não seria muito grande não. O que ia acontecer? Ia vir aeronaves maiores, assim, o que já existe ia operar normalmente dentro da operação normal do avião, porque o avião, a gente chama envelope, o peso da aeronave, ela precisa, no manual, opera em tantos metros de pista. Cada avião tem o seu envelope, que a gente chama, né? E a gente, entrando dentro dessa, vai ter mais segurança. E os seguros das aeronaves cobrem quando a pista é maior. Então o que acontece? Vai vir mais aviões executivos, mais que hoje eles estão operando em outras cidades, Campinas no caso, porque na nossa região Piracicaba é a única que tem 1.200 metros, as outras mais perto são 1.000 e pouco. Mas a gente ia conseguir trazer um outro nível de avião para pousar com 1.500 metros. E a Esquadrilha da Fumaça iria pousar também. Hoje a Esquadrilha não pode vir com essa dimensão de pista. Antes elas pousavam, os T-27, a gente fazia um evento para eles tudo. Hoje não, o que eles vão fazer a apresentação, eles vão chegar, vão fazer o show e vão embora. Porque a pista não comporta mais, esse avião que eles estão usando, é o A-29, ele está com operação um pouco, como é início de atividade deles, estão com redução de estudo de distância de pista, então eles não podem operar. Para o Aeroclube, seria interessante que o aeroporto recebesse equipes, por exemplo, a gente vai ter aí a Copa das Confederações, logo a Copa do Mundo, e tem um déficit muito grande de aeroportos no Brasil inteiro. De alguma maneira, você acredita que a estrutura que existe hoje
logicamente com algumas adaptações, poderia receber essas equipes? Poderia sim. Ela ampliando essa pista um pouco maior, que nem eu falei para você, uma área de estacionamento de aviões maior vai receber, porque em São Paulo, em Marte, só para você ter uma ideia, tem horário para você pousar e horário para ficar no pátio. Tá todos os aeroportos, menos Guarulhos, mas estão tudo com restrição de aeronaves no solo. Vamos supor, eu vou decolar para Marte, eu ligo lá para ver se tem área para mim estacionar a aeronave, e eu tenho um tempo, eu tenho que ficar nesse tempo. Se eu não tiver, não posso ir para lá. Você viu, tá concentrando. O que vai acontecer? Como vai vir muitos TVs, a área de comunicação de outros países, isso aqui vai superlotar. Então, o que acontece? O avião vai ter que pousar, vai ter que deixar a equipe e vai ter que ir para um outro lugar aguardar a liberação para ela retornar para buscar o pessoal. Então, nós temos outras cidades, Campinas e tal, mas vai lotar todas esses lugares. Piracicaba, se tiver essa condições de fazer essa ampliação, esse trabalho novo, vai receber essas aeronaves também de fora. E seria interessante para o Aeroclube e a administração pública agora também conversar sobre essas questões para que isso também pudesse beneficiar, não é? Sem dúvida. E fora isso, nossos pilotos formados aqui, eles fazem tudo, eles têm todas as carteiras. Aí o que acontece? Ele está pronto para ir no mercado. Eu vejo que Piracicaba não criou o hábito de comprar avião, empresários não comprar, porque eles não têm lugar para guardar. Se você tem um lugar para guardar os aviões, então eles vão comprar, e esses pilotos formados por nós vão ser contratados, porque a indicação do Aeroclube, quando é indicado, a gente fala que esse piloto é bom para seguir esse trabalho. Então o que acontece? Vai ter mais aviões aqui, tendo mais hangares, mais lugares para guardar, a pista maior, vai chegar aviões maiores e vai dar oportunidade de emprego para muita gente. Eu acredito nisso porque a Americana, nós temos essa experiência, nós temos experiência em Jundiaí, em outras cidades que, conforme cresceu, os empresários compraram avião e deu oportunidade de emprego para bastante piloto. A aviação é fantástico, a aviação, quem voar uma vez, parece que segue o caminho, porque é muito bacana voar. Fora o lugar que você decola, quem nunca voou, vê tudo bonito, você vê longe o pôr do sol aqui. A cidade de Piracicaba é bonita. Quem puder fazer um panorâmico para ver o rio cruzando a cidade, as pontes que foram feitas, Piracicaba é privilegiado nesse ponto. Piracicaba merece o pessoal conhecer de cima. Bom, então já após o intervalo nós falamos sobre isso e sinceramente espero, muito obrigada pela sua participação, obrigado, já me despeço aqui nesse bloco, espero profundamente que Prefeitura e Aeroclube conversem e resolvam, porque a população só tem a ganhar com um espaço tão bonito e tantas oportunidades que a gente tem de ver Piracicaba lá de cima, que é uma cidade, como você disse, linda demais. E convido você, Leandro, se quiser conhecer a aviação, quiser conhecer, conhecer o nosso simulador de voo, as pessoas podem acompanhar para você depois um dia comentar o que você sente. E se saltar de paraquedas também, se quiser. Sim, eu fiz um voo no Teco-Teco já. Já fez? Já então fiz. Conhece. Realmente é surpreendente. Então, parabéns. Corajoso. Parabéns. Mas é muito bom. Bom, então nós voltamos já, após o intervalo comercial. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural.
Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora. E nesse bloco eu converso com o coordenador dos cursos teóricos do Aeroclube de Piracicaba, Fernando Marim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Fernando, você é pedagogo e músico. Como você uniu essas duas formações numa profissão dentro do setor aeroviário? Bom, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que se envolve com a aviação já desperta essa paixão desde cedo. E não foi diferente comigo. Até os meus pais me recordam que desde pequeno eu tinha aviões no lugar de carrinhos, né? Eu tinha um primo que já era piloto, é advogado, mas era piloto, né, desportivo, e então ele sempre, em vez de carrinho, me dava avião e acabou me influenciando. E a esposa desse primo era pianista profissional. Então eu acabei seguindo os passos dela primeiro no decorrer da minha vida, conheci a música também profundamente e cheguei a trabalhar até no exterior. E nesse meio, tocando em navios e tudo mais, então me conectando de um país a outro, muitos voos foram feitos e aquela paixão antiga se reacendeu. Acabei, né, nesse meio tempo também tendo a minha formação em pedagogia e resolvi realizar esse sonho de criança e adentrar a aviação. Que bacana. E como que é a sua atividade junto aos alunos do Aeroclube? Bom, eu atuo, na verdade, como eu já disse, da minha formação de pedagogo, eu atuo na área educacional, nas relações ensino-aprendizagem dos cursos teóricos. Nós temos um outro coordenador que trabalha com a gente, né, e junto com a equipe de professores nós planejamos a aula, seguimos os manuais, as diretrizes propostas, né, pela ANAC, as quais regulamentam todo o nosso curso. Nossos cursos são homologados pela ANAC. Nós temos atualmente no Aeroclube os cursos teórico e prático de piloto privado, comercial e também o curso prático de instrutor de voo. E eu atuo diretamente nos cursos teóricos de piloto privado e comercial. Uhum. E como que é hoje o mercado de trabalho? A gente sabe que está bem aquecido, mas assim, com relação a esses profissionais que são formados aqui em Piracicaba? O mercado ele está em expansão, na verdade. Nós temos agora grandes eventos se aproximando e o mercado com vistas a um aquecimento, a uma grande necessidade de pilotos, de profissionais capacitados na área. Então, os nossos cursos, eles vão abranger não só as matérias básicas, mas também o aperfeiçoamento, o inglês para pilotos, né, que queiram cruzar as fronteiras, né? Uma grande concentração de estrangeiros também vindo para esses eventos. Então, o mercado ele se aquece e a busca por esses profissionais ela é cada vez mais alavancada. Uhum. E aqui em Piracicaba a gente tem muitos pilotos, como foi comentado no bloco anterior pelo Fernando, de profissionais que se formaram e que estão hoje em grandes empresas, né? Exato. A procura por esses profissionais há alguns anos foi grande e agora nós estamos em vista a uma outra grande necessidade. Nós temos a Copa das Confederações, a Copa que vai acontecer, as Olimpíadas, então os pilotos eles serão realmente serão necessidade nesse atual cenário. Uhum. E aí é que nós entramos na questão da formação, da capacitação desses profissionais, a preparação para esse momento. E já tem aumentado a procura de pessoas por esse tipo de formação, tendo em vista aí a Copa, na verdade, a Copa das Federações já está aí, né? Sim, nós temos um aumento significativo. Nós temos atualmente no Aeroclube, somente na parte dos cursos teóricos, 55 alunos, né, matriculados em cursos vigentes. Nós temos 4 turmas de piloto privado, que é o primeiro passo para quem quer se formar piloto, e uma turma de piloto comercial que agora está se encerrando, e mais duas novas turmas abrindo nas próximas 2 semanas. Uhum. Uma de piloto privado e outra de comercial. Então a procura está grande. Está grande. Os cursos
são de quanto tempo, Fernando? A nossa duração, o formato com que nós trabalhamos, eles visam 6 meses e meio de curso, em que o aluno terá contato com matérias de cunho básico, técnico e complementar, que englobam desde a regulamentação da aviação civil, a parte de conhecimentos técnicos de uma aeronave, teoria de voo, que são as relações, né, do avião com o ar, a parte física do voo, meteorologia, já que a atmosfera é o meio de trabalho do piloto, então a questão de as previsões meteorológicas, que são importantes para a segurança do voo, navegação aérea, que é a melhor forma, né, de você atingir o seu destino, e quais são as técnicas para que se faça uma navegação segura. Então nós temos matérias desse cunho, até mesmo disciplinas de aviação em inglês para aviação, que é fundamental nos dias de hoje, dada a tecnologia que está envolvida na operação das aeronaves. Essa é a parte teórica, né? Daí depois nós temos a parte prática. Quanto tempo mais a pessoa tem que fazer de hora-aula? A duração do prático depende muito, né, também das condições financeiras do aluno, porque na verdade o que nós focamos como prático são exigidas 40 horas de voo para o piloto privado e 150 para que ele se forme um piloto comercial. Agora, o tempo que ele leva para voar essas horas depende da realidade de cada um. Depende da realidade de cada um. E para ser um piloto, obviamente, como todas as outras profissões, é preciso ter um determinado perfil. Qual que seria o perfil para os pilotos? Bom, para você estar à frente, né, de um cockpit e ao comando de uma aeronave, você necessita primeiro, ter noção da tua responsabilidade, né, dada a seriedade da operação, né, e o que está envolvido, e também um foco, você ser determinado, estudar bastante, né, porque a atualização é tudo, né, as aeronaves, a tecnologia, né, se desenvolve numa velocidade impressionante, e na aviação não é diferente. Então a determinação, o foco, né, e o senso de responsabilidade, a ética, acho que são coisas importantíssimas numa cabine, para se constituir o que muitos aviadores aí conhecem como comandante na íntegra da palavra. Aí, nós vemos algumas imagens, essas imagens são aqui do Aeroclube de Piracicaba, né? Aí são momentos de aula prática? Sim, são momentos de aula prática em algumas das nossas aeronaves. Essa é a pista do nosso aeroporto, né? Aí está o hangar do Aeroclube. Então nós temos algumas aeronaves que contemplam, né, a parte do prático, desde da instrução de mono, né, de monomotor, de um motor até multimotor nós temos. E a procura por homens e mulheres também, não Nós temos alunas agora, sim. Esse clube do Bolinha deixou de existir, como na maioria das profissões. Até comissários de bordo antigamente eram raros, hoje nós encontramos em demasia nas companhias. Também, né? E a gente pode dizer qual que seria o salário médio de um piloto? Saberia dizer? Ou depende muito da companhia? Depende. Na verdade, algumas informações são passadas erroneamente. Em algumas entrevistas, eu acompanhei algumas antes mesmo de entrar no mercado, e eu pude constatar que o salário varia inicialmente, como em toda a profissão. Você tem salários que vão de 3 mil a 20, 25 mil reais por mês. Só para a gente resgatar um pouquinho o que você falou no primeiro bloco, quais que são os cursos que o Aeroclube oferece hoje? Hoje, atualmente, são oferecidos piloto privado e comercial de avião nas modalidades teórica e prática. E também o curso de instrutor de voo da modalidade prática. Nós temos também a possibilidade de homologação de novos cursos. Então nós temos um simulador de voo que está em processo de homologação para o treinamento de voo por instrumento, e também agora, em vistas de próximas homologações, nós temos a possibilidade de estar homologando o curso de instrutor de voo teórico, que nós ainda não temos, e futuramente, com a homologação da oficina, nós vamos buscar a homologação de cursos como de mecânico de manutenção de aeronaves, que são divididos em 3 módulos, e esses já requerem uma oficina homologada. Então seria o nosso próximo passo. Tem uma previsão aí, Fernando, ou não? Tudo depende da homologação dessa oficina, fica difícil prever. Com essa questão da municipalização comentada no bloco anterior pelo Fernando, existe alguma interferência com relação aos cursos de formação, ou isso não vai interferir? Com a questão da municipalização,
E o que está sendo discutido é mais o que poderia interferir seria a questão do horário de operação do aeroporto, porque afinal de contas nós necessitamos, como parte do treinamento, de voos noturnos. E foi colocado em xeque esses dias a operação noturna do aeroporto. Então isso nos afetaria de forma que, se não pudéssemos operar noturno, parte desse treinamento ficaria incompleta, o que acarretaria o quê? Qual é a grande facilidade que o aeroclube tem? Nós estamos em um aeroporto com balizamento noturno, ou seja, voos noturnos podem ser realizados aqui. Então eu mesmo, quando eu estava nessa época do meu treinamento, eu realizei meus voos noturnos aqui, decolando e pousando durante a noite. Em outros aeroportos ou aeroclubes, né, que estejam sediados em aeroportos que não possuam desse recurso do balizamento, da iluminação noturna, do mínimo que é exigido para que se voe à noite, você tem que decolar durante o dia, fazer o voo noturno em outra localidade que disponha desse recurso e o avião, então, fazer seu pouso final lá, as pessoas se hospedarem em um hotel e no dia seguinte, durante a operação diurna, ele decole para retornar. Então, e aí acaba que o custo também de formação acaba se elevando. Com certeza se eleva, um custo operacional muito maior. Os alunos que procuram pelo curso vêm da região, de onde são esses alunos hoje? O nosso aeroclube ele dispõe também de um hangar e que nesse hangar nós temos alojamento. E então muitos alunos nos procuram de diversas partes do Brasil, diversos estados. O aeroclube, como foi mencionado, tem 75 anos de história, já tem uma tradição na formação de aviadores, de modo que atendemos alunos não só do estado de São Paulo, mas de outros estados do Brasil afora. Também. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que veio via telefone do Marco Furlan. Ele está perguntando se existe a possibilidade de um dia haver operação de voos comerciais no aeroporto de Piracicaba. Talvez essa pergunta fosse mais adequada no primeiro bloco, né? Não é, Marco? Mas, enfim, você saberia dizer isso nesse momento? Olha, eu posso aqui estar passando uma informação, né, equivocada. Eu prefiro deixar, né, para que a administração do aeroporto responda a essa pergunta, mas eu creio que tudo seria questão de planejamento, né, e de se estudar a área disponível. Voos comerciais da dimensão que se tem em Congonhas e em Guarulhos eu acho um pouco difícil, mas não sei precisar, não é a minha área de formação. Sim. Fernando, já que a gente está falando aqui de voos comerciais, esses alunos que são formados no aeroclube, no aeroporto de Piracicaba, qual seria o próximo passo para que ele fosse um piloto comercial? Bom, nós aqui no Aeroclube nós damos a oportunidade para os nossos alunos trabalharem com a gente já de início. Por quê? O difícil mesmo é uma das coisas que mais dificulta o aluno na formação de pilotos é o custo disso tudo, que chega ao final do curso de piloto comercial se equiparar ou até ser um pouco mais caro de uma faculdade, dependendo do curso que você escolhesse em uma faculdade. Então, se equipara a uma faculdade. Aí o que nós fazemos? Nós formamos o nosso aluno como piloto privado. Então, logo ele já tem o tempo mínimo exigido, nós já permitimos que ele lecione no curso teórico. Então, a partir disso, ele aperfeiçoou o que ele sabe e ele já está voando, fazendo as horas de piloto comercial. E nesse próximo passo, ele se forma como instrutor de voo, da parte prática, e aí então começa a acumular horas dando instrução prática no aeroclube, para depois então seguir a sua carreira, seja táxi aéreo, companhia, executiva. Alguns vão para aviação agrícola, que é um outro ramo, também que até futuramente pretende se homologar, mas é tudo uma questão de planejamento. Então, inicialmente é na área instrucional a primeira chance do aluno. Ele nasceu ali, ele já vive parte daquela realidade como aluno, e depois ele tem um outro foco, que é a parte instrucional. Ele passa para o outro lado da trincheira, vamos dizer assim. Passa a preparar outras pessoas também, né? Você comentou de algumas áreas específicas dentro da aviação que a pessoa pode atuar. Qual que seria hoje a mais procurada ou a que existia a maior necessidade de formação, na verdade, de atuação de profissionais? Então, eu acho que todo mundo que chega inicialmente tem aquele sonho de voar um jato, né, ou de ir para uma companhia. Pelo menos foi assim comigo e com a maioria das pessoas com quem eu conversei na sala de aula, no meu momento de aluno, enquanto aluno do piloto privado, quando eu não sabia absolutamente nada, né? E o que nós percebemos é que o público que tem nos procurado ele é bem diversificado.
né? Então nós temos não só alunos querendo a área da aviação comercial, alguns que têm o sonho de ser piloto agrícola, outros que querem voar a área de aviação executiva, todas elas necessitam, né? Mas eu acho que, dada o quadro que nós temos atualmente, a aviação comercial no futuro vai precisar de pessoas qualificadas. Pilotos nós temos aos montes, mas um piloto com inglês, com uma formação diferenciada, né? Uma base, uma boa qualificação, ela é essencial. Então a área da aviação comercial provavelmente vai ter uma demanda grande. A Boeing fez um estudo, né, há um tempo atrás, vendo a necessidade de mais de 5 mil pilotos na América Latina, na América do Sul. Então a necessidade ela é grande. Então quem estiver preparado, na verdade, tem que transformar esse sonho mesmo em profissão, né? Exatamente. E se dedicar a isso. Muito obrigada, Fernando, por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido algumas informações a respeito do setor de atuação. E eu gostaria que você deixasse o contato do Aeroclube ou da escola. Você poderia nos passar telefone ou algum contato? Eu aqui agradeço a oportunidade. Nós temos um site com todos os contatos, que é pelo Google mesmo, você encontra o Aeroclube de Piracicaba, www.aeroclubedepiracicaba.com.br. Só acessar. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. E antes de encerrar o nosso programa, nós vamos apresentar uma matéria feita ontem da cobertura do lançamento do site Contra a Pedofilia. A Mariana Neves, fez a cobertura desse lançamento. Por favor, vamos assistir a matéria agora. Na noite de ontem, o vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro, do PRB, lançou o site Tropa de Elite contra a Pedofilia. O portal tem como objetivo orientar, conscientizar e prevenir abusos contra crianças. O objetivo é, a partir de hoje, criar coragem nas pessoas para que elas venham denunciar. As pessoas muitas vezes elas têm um medo, então a partir de hoje elas vão ter ali uma referência que elas podem confiar, que uma vez fazendo a denúncia, essa denúncia vai chegar até as autoridades e as medidas vão ser tomadas. O lançamento ocorreu na Câmara de Vereadores de Piracicaba e contou com a participação do promotor da CPI da pedofilia, Carlos Fortes, de Divinópolis, representantes do BOP, vereadores das cidades que apoiam a campanha e outras autoridades. A maior arma que a gente tem contra os crimes ligados à pedofilia, ou seja, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, é a informação. E esse site é fundamental, então, porque ele leva a informação de uma forma assim bem democrática. Inclusive, eu estava vendo ali já o funcionamento dele, daqui a pouco deve estar disponível, né? Ele tem ligações com várias redes sociais e um blog também, assim como o site Todos contra a Pedofilia também tem, e isso facilita essa difusão de informações. O único meio da gente prevenir é esse, ter informação, conhecer como acontece o assédio na internet, por exemplo, a pornografia infantil, a exploração sexual, o abuso sexual, saber como ocorre, prestar atenção para poder prevenir. É mais um local que, hoje a internet, o que seríamos de nós sem a internet, né? Sem o acesso virtual. Então, a gente está precisando de mais uma arma, de mais uma ferramenta para que a gente possa pesquisar, ver os sintomas, os sinais, o abuso sexual, a quantidade que vem aumentando, 4 vezes mais nos últimos 2 anos, porcentagem, são 40% dos abusos são internos, são de pais, são de familiares, tios, e a gente está precisando disso aí, de uma ferramenta que a gente possa buscar e utilizar para o bem. Piracicaba realiza há 5 anos o movimento Todos contra a Pedofilia e, por meio dos trabalhos de conscientização, o número de denúncias tem crescido. Graças a Deus as pessoas têm denunciado e isso mostra o seguinte, as pessoas estão criando coragem. Ainda falta muito, mas com isso nós vamos alcançar o nosso objetivo. Mostra-se a seriedade da campanha, tendo o BOP como um parceiro, mostra a seriedade, agora entrando também o promotor da CPI da pedofilia, vai mostrando que nós não estamos brincando, nós estamos levando realmente a sério essa campanha para
para proteger as crianças, não só de Piracicaba, não só da região, mas todo São Paulo, todo o Brasil. É um importante evento, né? Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Piracicaba está presente, né, para prestigiar o nosso vereador Paulo Henrique por essa importante luta, que também é luta de nós da Secretaria de Desenvolvimento Social, o combate à pedofilia. Então esse site vai informar em muito todas as pessoas que têm interesse sobre o tema de como coibir as ações contra a criança e o adolescente vítima de abuso sexual e também da pedofilia. O mais importante, essa codificação é muito importante, sim, mas o mais importante é trazer à tona a informação e deixar claro que nós estamos atentos. Quando uma pessoa chega e fala assim, olha, eu faço parte da tropa de elite contra a pedofilia, ou então eu participo do movimento Todos contra a Pedofilia, ou do movimento Carinho de Verdade, Proteja Nossas Crianças e outros que existem. Quando uma pessoa deixa isso claro, ela está efetivando a proteção, porque o criminoso pedófilo é por natureza um covarde, por isso mesmo ele assedia, ele quer estar com crianças, uma relação na qual ele é superior em tudo, tamanho, conhecimento, experiência, etc. O endereço do site é o www.tropadeeliteoficial.com.br. Parabéns ao vereador Paulo Henrique Paranhos por essa importante ferramenta contra a pedofilia. Realmente é de grande valia aqui para a nossa cidade e que esse exemplo seja seguido por outros municípios. O programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau! Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.